Nesse vídeo você vai criar o seu primeiro programa e de brinde ter uma aula de culinária com um programador. Onde mais você conseguiria isso? Coloquei até a minha mãe no meio. Bora pôr a mão no código? Literalmente. Eu sou o programador e o meu objetivo é ensinar programação para você. Antes de começar, uma observação. Você pode assistir esse e os demais vídeos daqui pra frente de forma passiva, sentado no sofá, sem problemas. Mas eu recomendo você ligar o seu PC e fazer a mesma coisa que eu vou mostrar aqui. É muito importante que você escreva código. Claro, primeiro você vai apenas copiar tudo que eu mostrar. Que nem quando no colégio você copiava o que o professor mostrava no quadro. Mas aos poucos eu encorajo você a mudar o meu código. Fazer experimentos, quebrar tudo para ver o que acontece. Não tenha medo, é assim que você vai aprender. Com relação a isso, um sábio programador americano uma vez disse: Explore, make mistakes and try wild things. Vamos lá. A primeira coisa é baixar no seu computador a IDE chamada Visual Studio que eu mencionei no vídeo anterior. Você pode entrar no endereço microsoft.visualstudio.com ou digitar no Google Visual Studio. É provavelmente o primeiro resultado que vai aparecer. Eu estou usando o Windows 10, então eu vou aqui em baixar para Windows e depois em Community 2017. Baixe e execute o arquivo de instalação. Nessa tela, marque a opção .NET Desktop Development e clique em Install no canto inferior direito. Aguarde alguns instantes até a instalação terminar. Pronto, depois disso abra o Visual Studio e agora nós vamos criar o nosso primeiro projeto. Nessa tela inicial, no canto superior esquerdo, clique em File, depois em New, Project. Nessa tela que vai aparecer, verifique de marcar aqui a opção Console App e depois aqui embaixo, escolha um nome para o seu projeto. Eu vou chamar o meu de Meu Jogo. Depois clique em OK no canto inferior direito. Feito! Nosso projeto foi criado. Agora, temos aqui, criado automaticamente para a gente, todo o código-fonte do nosso primeiro programa escrito na linguagem de programação que vamos usar, C#. Tá tudo aqui, nesse arquivo chamado program.cs. Isso é apenas um arquivo de texto, ou seja, podemos escrever qualquer coisa aqui. Mas antes de fazer qualquer alteração nesse arquivo, vamos mandar o computador executar o nosso programa. Basta vir aqui nessa opção Debug e depois em Start Without Debugging. Ao fazer isso, você vai ver um console com um texto escrito Press any key to continue. Se você pressionar qualquer tecla, o programa termina. Sim, isso mesmo! O nosso primeiro programa faz nada. Mas vamos mudar isso. Primeiro, deixa eu te contar uma habilidade essencial que todo programador precisa desenvolver. Essa habilidade é tão essencial que ela está escrita no livro sagrado dos programadores. E está escrita da seguinte forma: todo programador deve ser capaz de ignorar com força partes do código que ele não conhece ou não está interessado no momento. Em outras palavras, poder de abstração. Você deve ser capaz de focar na parte do código que você está trabalhando e momentaneamente não se preocupar com as outras partes que você ainda não conhece ou não entende muito bem. Então, de volta ao nosso programa. Vamos ignorar toda essa interface do Visual Studio e focar apenas no nosso código-fonte. Aqui no código, eu vou pedir para você, por enquanto, ignorar essas linhas aqui em cima que começam com using. Ignore essa linha que começa com namespace. Ignore também essa linha que começa com a palavra class. E por último, ignore também essa linha que começa com a palavra static. Tudo, ignora tudo, ignora. Vamos focar agora em escrever o nosso código apenas entre essas duas chaves aqui. Ignora o resto. Então, eu vou colocar o meu cursor aqui depois da primeira chave e apertar Enter. E agora aqui eu vou escrever uma receita de bolo. Receita de bolo? Como assim? De onde veio essa voz? É uma receita de bolo mesmo, assim ó. Bata as claras em neve. Misture as gemas, a margarina e o açúcar. Acrescente o leite e a farinha de trigo. Por último, adicione as claras em neve. Tá tudo errado isso aí. Tá tudo errado mesmo. Tá errado porque isso que a gente escreveu aqui não é um código válido na nossa linguagem de programação, C#. Tanto que o Visual Studio grifou aqui um monte de palavras porque ele não entende nada disso. Porém, isso que a gente acabou de escrever, além de uma receita de bolo, é também o que a gente chama de um algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções. No caso da receita de bolo,
é uma sequência de instruções escrita em português que você e eu podemos executar para fazer um bolo, ou não, né? Infelizmente, o nosso computador, o nosso Visual Studio, eles não entendem português. Então, o que a gente vai escrever aqui, na verdade, são outros algoritmos, não usando português, mas sim usando C#. Note que na receita de bolo, como em qualquer algoritmo, a ordem em que as instruções são executadas é importante. Para fazer um bolo corretamente, nós temos que executar essas instruções uma a uma, em sequência, de cima para baixo, na ordem que elas aparecem. O computador vai fazer a mesma coisa. Ele vai ler as instruções que a gente vai escrever aqui e executar uma a uma. Vamos apagar essa receita de bolo e eu vou escrever agora um comando válido em C#. console.writeLine, abre e fecha parênteses. Aqui dentro dos parênteses vou abrir e fechar aspas. E aqui dentro eu vou escrever uma mensagem: Olá, mundo. E no final aqui eu coloco um ponto e vírgula. Esse comando, então, serve para escrever no console a mensagem Olá, mundo. Para rodar o programa, vá lá novamente em Debug, depois Start Without Debugging, e agora você deve ver um console com a mensagem escrito Olá, mundo. Uau! Pode não parecer muita coisa ainda, mas acredite, esse é o primeiro passo. E é o primeiro passo de qualquer programador quando quer aprender qualquer linguagem. Escrever Olá, mundo, ou Hello, world. E o que significa cada parte desse comando? Bem, console é o nome de uma classe. WriteLine é o nome de um método dessa classe. Nós vamos aprender o que são classes e métodos nos vídeos seguintes. Mas por enquanto, aceite que tudo isso aqui serve para escrever uma mensagem no console. E essa mensagem vai estar sempre aqui, dentro de aspas, dentro desses parênteses. Note que terminamos o comando com um ponto e vírgula. Isso é para dizer que a instrução acaba ali, como um ponto final numa frase em português. Faça um teste. Selecione essa linha, copie com Ctrl C e cole na linha abaixo. Agora, vamos mudar a mensagem aqui para outra coisa nada subliminar. Talvez, eu vou dar like nesse vídeo. Rode o programa novamente para ver o resultado. Note que as mensagens foram escritas no console na mesma ordem que escrevemos no nosso código. Primeiro, Olá, mundo. Depois, eu vou dar like nesse vídeo. O computador executou como se fosse uma receita de bolo. Qual é a mágica que está acontecendo quando a gente clica lá em Start Without Debugging para rodar o nosso programa? Embutida nessa IDE do Visual Studio que nós instalamos, existe uma ferramenta chamada compilador. O compilador, ele vai olhar para o seu código e dizer... Tá tudo errado isso aí. Ou, se não estiver errado, ele vai compilar o nosso código para gerar o programa de fato. Então, quando clicamos lá em Start Without Debugging, o Visual Studio está chamando o compilador para gerar o nosso programa e depois executando o programa gerado. É interessante notar que se o código fosse mesmo uma receita de bolo, o compilador seria a sua mãe. A mãe que olha para sua receita e fala: Tá tudo errado isso aí. Mas a diferença é que o compilador é como se fosse uma mãe boazinha, que, diferente da minha mãe, olha para os seus erros e tenta te ajudar. Experimente tirar um ponto e vírgula do final aqui de uma dessas linhas. E em seguida, rode novamente o programa. Você vai ver uma mensagem de erro do compilador, dizendo que ele estava esperando um ponto e vírgula aqui no final. Isso é a sua mãe dizendo: Querido, deixa eu te ajudar, o erro está aqui, ó. Agora, tente você mesmo mudar o código, apagar outras coisas, para ver outras mensagens de erro da mamãe, quer dizer, do compilador. Pode fazer isso amanhã, não? Então é isso, você já escreveu o seu primeiro programa. Bem facinho, né? Isso significa que você já é um programador? Claro que não. Mas você vai chegar lá, você está indo muito bem. Por enquanto, faça mais testes, escreva outras mensagens. Explore, cometa erros e tente coisas selvagens. Nos vemos no próximo vídeo para falar sobre variáveis. Até lá!